Resumo do livro A Menina que Roubava Livros, capítulo 1. A história começa de forma inusitada. Quem narra não é um personagem humano, mas a própria morte. Ela se apresenta como a voz que acompanhará o leitor ao longo da jornada de Liesel Meminger, a menina que roubava livros. A morte explica que, em tempos de guerra, seu trabalho se multiplica, e é nesse cenário que ela cruza o caminho de Liesel pela primeira vez. O capítulo se passa em 1939, na Alemanha nazista. Liesel, ainda criança, viaja de trem com a mãe e o irmão mais novo. A família está sendo levada para uma nova vida, pois a mãe, acusada de comunista, não pode mais cuidar dos filhos. Durante a viagem, o irmão de Liesel adoece gravemente e morre antes de chegarem ao destino. O trem é interrompido para que o enterro aconteça em uma pequena cidade coberta de neve. É nesse momento que ocorre o primeiro roubo de Liesel. Durante o enterro, ela encontra um livro caído na neve, o Manual do Coveiro. Sem saber ler, mas movida por um impulso misterioso, ela o pega e guarda consigo. Esse gesto simples marca o início de sua relação com as palavras e com os livros, que se tornarão sua forma de resistência e sobrevivência em meio ao caos da guerra. Após o enterro, Liesel segue viagem até a cidade fictícia de Moschen, onde será entregue a uma família adotiva, Hans e Rosa Uberman. O capítulo encerra-se com a morte observando a menina e destacando que aquele pequeno ato de roubo seria apenas o primeiro de muitos. Para a narradora, Liesel é uma figura especial, alguém que desperta sua curiosidade em meio a tantas vidas que ela recolhe diariamente. Esse início estabelece o tom da obra, uma narrativa poética, sombria e ao mesmo tempo sensível, em que a morte não é apenas um fim, mas também uma testemunha da vida. O primeiro capítulo mostra que, mesmo em tempos de horror, pequenos gestos, como o roubo de um livro, podem carregar significados profundos e abrir caminhos inesperados. No segundo capítulo, Liesel chega à Rua Emel, na pequena cidade de Moschen, onde passará a viver com seus pais adotivos, Hans e Rosa Uberman. A Rua Emel, que ironicamente significa céu em alemão, será o cenário principal da história, um lugar simples, de gente comum, mas que se tornará palco de momentos marcantes de ternura, dor e resistência. Hans Uberman é um homem calmo, gentil e paciente. Ele toca acordeão e tem um olhar que transmite segurança. Rosa, por outro lado, é ríspida, de temperamento forte e boca suja, mas por trás da dureza esconde um coração que, aos poucos, se revela generoso. A relação de Liesel com os dois começa com estranhamento, especialmente com Rosa, mas Hans logo se torna uma figura paterna essencial em sua vida. Liesel chega traumatizada. A perda do irmão e o abandono da mãe ainda estão muito vivos em sua memória. Ela tem pesadelos constantes e acorda gritando durante a noite. É durante essas madrugadas que Hans começa a se aproximar dela. Ele a conforta com paciência. Aos poucos, conquista sua confiança. É nesse contexto que surge um dos vínculos mais bonitos do livro. Hans começa a ensinar Liesel a ler, usando o livro que ela roubou no enterro do irmão, o Manual do Coveiro. As aulas acontecem no porão da casa, um espaço que se transforma em refúgio e símbolo de resistência. Liesel, que antes não sabia ler, começa a descobrir o poder das palavras. Cada nova letra aprendida é uma pequena vitória, uma forma de reconstruir sua identidade e dar sentido ao mundo ao seu redor. A leitura se torna não apenas um aprendizado, mas uma forma de cura. O capítulo também apresenta o cotidiano da nova vida de Liesel. A escola, onde ela enfrenta dificuldades por não saber ler, os vizinhos da Rua Emel, e o início de sua amizade com Rudi Steiner, um garoto loiro, energético e sonhador, que logo se tornará seu companheiro inseparável. Rudi é encantado por Jesse Owens, o atleta negro-americano que venceu as Olimpíadas de 1936 em Berlim, e sonha em ser como ele, um detalhe que já aponta para sua rebeldia silenciosa contra o regime nazista. Esse capítulo é fundamental porque estabelece os laços afetivos que sustentarão Liesel ao longo da narrativa. A relação com Hans, o vínculo com Rudi, o despertar para a leitura, tudo isso constrói a base emocional da personagem. Mesmo em meio à dor e à perda, Liesel começa a encontrar pequenos espaços de afeto e descoberta. A morte, como narradora,
Observa tudo com uma mistura de curiosidade e melancolia, ciente de que aquele é apenas o começo de uma história marcada por beleza e tragédia. Resumo do livro A Menina que Roubava Livros. No terceiro capítulo, a vida de Liesel na rua Imel começa a ganhar contornos mais definidos. Ela ainda está se adaptando à nova rotina, à escola e à convivência com os Uberma. Rosa continua sendo dura e impaciente, chamando Liesel de nomes como Salmens, algo como porca. Mas Hans segue sendo o porto seguro da menina. É com ele que ela compartilha seus medos, suas dúvidas, principalmente, seu crescente amor pelas palavras. As aulas de leitura continuam no porão da casa, com o Manual do Coveiro como primeiro livro. Hans, com sua paciência infinita, ensina letra por letra, palavra por palavra. Liesel se dedica com afinco, como se aprender a ler fosse uma forma de dar sentido à sua dor. A leitura se torna uma ponte entre ela e o mundo, uma maneira de reconstruir sua identidade após tantas perdas. Na escola, Liesel enfrenta dificuldades. Ela é colocada em uma turma com crianças mais novas por ainda não saber ler direito, o que a envergonha. Mas essa experiência também a fortalece. Ela começa a perceber que, mesmo em desvantagem, pode aprender, crescer e se destacar. A leitura, que antes era um mistério, agora se torna uma ferramenta de empoderamento. É também nesse capítulo que a amizade com Rudy Steiner se aprofunda. Rudy é um garoto cheio de energia, irreverente e leal. Ele desafia Liesel para uma corrida. Ao perder, pede um beijo como recompensa. Um beijo que ela se recusa a dar, criando uma brincadeira que se repetirá ao longo da história. A relação entre os dois é marcada por cumplicidade, provocação e um afeto silencioso que cresce com o tempo. Outro elemento importante do capítulo é a ambientação da Alemanha nazista. A presença do partido é constante, ainda que sutil. As crianças são treinadas para cantar hinos patrióticos, e os adultos vivem sob a sombra do medo e da vigilância. A ideologia do regime começa a se infiltrar no cotidiano, moldando comportamentos e silenciando vozes. Liesel, ainda criança, não compreende totalmente o que está acontecendo, mas sente que há algo errado no ar. O capítulo 3 é essencial porque mostra o início da transformação de Liesel. Ela deixa de ser apenas uma menina assustada e começa a se tornar alguém que busca compreender o mundo ao seu redor. A leitura, a amizade com Rudy e o carinho de Hans são os pilares que a sustentam. Mesmo em um ambiente opressor, ela encontra brechas para crescer, aprender e resistir. A morte, como narradora, observa tudo com atenção, ciente de que aquela menina ainda terá um papel importante em meio ao caos que se aproxima. No quarto capítulo, Liesel continua sua jornada de adaptação à nova vida na rua Imel. A rotina começa a se firmar. Escola pela manhã, tarefas domésticas com Rosa, e as sessões de leitura com Hans à noite. A relação com Hans se aprofunda, e ele se torna cada vez mais o pilar emocional da menina. É com ele que Liesel encontra conforto, paciência e um espaço seguro para crescer. A leitura do Manual do Coveiro avança, e Liesel começa a desenvolver uma verdadeira paixão pelas palavras. Ela ainda não entende completamente o poder que elas têm, mas sente que há algo mágico em decifrar frases, em compreender histórias. O porão da casa dos Uberman se transforma em um santuário, onde ela pode aprender sem medo, longe dos olhos do mundo. Na escola, Liesel continua enfrentando dificuldades, mas também começa a se destacar. Ela é determinada, curiosa e resiliente. Mesmo sendo colocada em uma turma com crianças mais novas, ela não se deixa abater. Aos poucos, vai conquistando respeito e admiração, especialmente de Rudy, que continua sendo seu parceiro inseparável. Juntos, eles vivem pequenas aventuras pelas ruas de München, desafiando regras, correndo, brincando e sonhando com um mundo diferente. O capítulo também aprofunda a ambientação da Alemanha nazista. A presença do partido é cada vez mais marcante. Cartazes, desfiles, discursos e a obrigatoriedade de participar das atividades da juventude hitlerista começam a fazer parte do cotidiano. Rosa, apesar de sua rudeza, demonstra preocupação com a situação política, especialmente com a possibilidade de perder os poucos clientes que ainda tem como lavadeira. A tensão social começa a se insinuar,
mesmo que Liesel ainda não compreenda totalmente o que está acontecendo. Outro momento marcante do capítulo é a descoberta de que Heinz não é membro do Partido Nazista. Isso o torna vulnerável, mas também revela sua integridade. Ele se recusa a compactuar com o regime, mesmo sabendo que isso pode trazer consequências. Essa postura silenciosa de resistência será fundamental ao longo da história, mostrando que há formas de se opor ao poder, mesmo que discretamente. O capítulo 4 é importante porque mostra o crescimento de Liesel como personagem. Ela começa a se firmar como alguém que, mesmo diante da dor e da opressão, encontra formas de se fortalecer. A leitura, a amizade com Rude e o carinho de Heinz são os elementos que a sustentam. A morte, como narradora, continua observando tudo com atenção, ciente de que aquela menina ainda terá um papel especial em meio ao caos que se aproxima. Capítulo 5. Liesel continua sua jornada de descobertas e amadurecimento na Rua Imel. A leitura já faz parte de sua rotina, e o vínculo com Hans Huberman se fortalece a cada noite passada no porão, decifrando palavras e frases. O Manual do Coveiro ainda é seu único livro, mas ele representa muito mais do que um objeto. É um símbolo de resistência, de memória e de afeto. A narrativa também começa a mostrar com mais clareza o impacto da guerra no cotidiano da cidade. A escassez de comida, o medo constante, os desfiles do Partido Nazista e a presença da juventude hitlerista moldam o ambiente em que Liesel cresce. Ela ainda é uma criança, mas já percebe que há algo profundamente errado no mundo ao seu redor. A ideologia nazista começa a se infiltrar em todos os aspectos da vida, e a tensão cresce silenciosamente. É nesse contexto que ocorre o segundo roubo de Liesel. Durante uma cerimônia de queima de livros promovida pelo partido, ela se vê diante de uma pilha de obras em chamas. Quando o fogo se apaga e os oficiais se dispersam, Liesel se aproxima das cinzas e encontra um livro parcialmente queimado, mas ainda legível. Ela o pega e esconde sob o casaco. Esse ato, embora silencioso, é profundamente simbólico. Em um mundo que tenta apagar ideias, Liesel escolhe resgatá-las. O roubo é testemunhado por alguém inesperado, Ilsa Hermann, a esposa do prefeito da cidade. Ela observa Liesel, mas não a denuncia. Pelo contrário, esse momento marca o início de uma relação peculiar entre as duas. Ilsa, uma mulher melancólica e solitária, percebe em Liesel algo especial. Talvez uma centelha de coragem, talvez uma afinidade silenciosa com os livros. Essa conexão ainda será explorada nos próximos capítulos. O capítulo também mostra o crescimento da amizade entre Liesel e Rude. Eles continuam inseparáveis, compartilhando brincadeiras, desafios e pequenos delitos, como roubar frutas ou explorar os arredores da cidade. Rude continua pedindo um beijo, e Liesel continua recusando, mantendo a tensão divertida entre os dois. Mas por trás das brincadeiras, há uma cumplicidade profunda, uma amizade que se fortalece diante das dificuldades. Esse capítulo é importante porque marca a transição de Liesel de uma leitora iniciante para uma verdadeira amante dos livros. O segundo roubo não é apenas um ato impulsivo, mas uma escolha consciente de preservar aquilo que o regime tenta destruir. A morte, como narradora, observa com admiração e tristeza, ciente de que aquela menina ainda enfrentará perdas e desafios muito maiores. Mas, por ora, ela é apenas uma criança que descobre, nas palavras, uma forma de resistir ao silêncio imposto pela guerra. Capítulo 6. A relação entre Liesel e Ilsa Hermann começa a se desenvolver de forma inesperada. Após o roubo do livro na praça, Ilsa, esposa do prefeito, convida Liesel para visitar sua casa. Lá, ela apresenta à menina sua imensa biblioteca, um verdadeiro paraíso de palavras e histórias. Liesel fica maravilhada com o espaço, com os livros, com a possibilidade de tocar e ler obras que jamais imaginou ter acesso. Ilsa é uma mulher triste, marcada pela perda do filho, que morreu anos antes. Ela encontra em Liesel uma companhia silenciosa, alguém que também carrega dores profundas. A biblioteca se torna um ponto de encontro entre as duas, um espaço onde a leitura aproxima mundos diferentes. Liesel começa a visitar o local com frequência, lendo em silêncio, absorvendo cada página como se fosse alimento para a alma. Ao mesmo tempo, a situação política da Alemanha se intensifica.
A guerra se aproxima, e os efeitos começam a ser sentidos em Motion. A escassez de comida aumenta, o medo se espalha, e os discursos do partido se tornam mais agressivos. Hans Huberman, por não ser membro do partido, enfrenta dificuldades para conseguir trabalho. Rosa, por sua vez, perde clientes, incluindo a própria Ilsa Hermann, que decide interromper o serviço de lavanderia. Essa ruptura entre Rosa e Ilsa afeta Liesel profundamente. Ela se sente traída. Não entende por que Ilsa cortou o vínculo. Em um momento de raiva, Liesel escreve uma carta dura para Ilsa, acusando-a de egoísmo. Mas, com o tempo, ela percebe que a dor de Ilsa é profunda e que sua decisão não foi apenas financeira, mas emocional. Esse conflito marca o início de uma nova fase na relação entre as duas, feita de afastamento, mas também de saudade. O capítulo também mostra o crescimento de Liesel como leitora. Ela começa a entender que os livros não são apenas histórias, mas janelas para outros mundos, outras formas de pensar. A leitura se torna uma forma de resistência, de sobrevivência, de afirmação. Mesmo em meio à guerra, à fome e à dor, Liesel encontra nas palavras uma maneira de se manter viva por dentro. Esse capítulo é importante porque aprofunda o vínculo entre Liesel e a literatura. A biblioteca de Ilsa Hermann representa um espaço de liberdade, de descoberta e de cura. A relação entre as duas mulheres, marcada por dor e silêncio, mostra que, mesmo em tempos sombrios, é possível encontrar conexão através das palavras. A morte, como narradora, observa tudo com atenção, ciente de que cada livro roubado, cada página lida, será parte essencial da história que ainda está por vir. Resumo do livro A Menina que Roubava Livros, capítulo 7. A história dá uma guinada emocional com a chegada de um novo personagem, Max Vandenburg. Ele é um jovem judeu que está fugindo da perseguição nazista e procura abrigo na casa dos Huberman. A conexão entre Max e Hans vem do passado. O pai de Max salvou a vida de Hans durante a Primeira Guerra Mundial. Em retribuição, Hans prometeu que ajudaria a família dele se um dia precisasse. Agora, com a Alemanha mergulhada no terror do nazismo, essa promessa é posta à prova. Hans e Rosa decidem esconder Max no porão, mesmo sabendo que isso pode custar suas vidas. A presença de Max transforma a dinâmica da casa. No início, Liesel o observa com curiosidade e desconfiança. Ele está fraco, doente, e carrega nos olhos o peso de alguém que perdeu tudo. Mas, aos poucos, nasce entre eles uma amizade silenciosa, construída em torno de palavras, medos e sonhos compartilhados. Max também tem uma relação especial com os livros. Ele traz consigo um exemplar de Mein Kampf, o livro de Hitler, que usa como disfarce para esconder sua identidade durante a fuga. Ironicamente, é esse mesmo livro que ele transforma, pintando suas páginas de branco e escrevendo por cima sua própria história. Esse gesto simboliza a subversão do discurso de ódio, a tentativa de reescrever o mundo com palavras de esperança. Liesel e Max começam a trocar histórias, medos e lembranças. Eles compartilham pesadelos, ambos acordam gritando durante a noite, e encontram consolo um no outro. A amizade entre eles cresce de forma delicada, como uma flor nascendo em meio aos escombros. Liesel lê para Max, e ele escreve para ela. As palavras se tornam um elo, uma forma de resistir à brutalidade do mundo lá fora. O capítulo também mostra o aumento da tensão em Motion. A guerra se intensifica, os bombardeios se tornam mais frequentes e o medo se instala de vez. A presença de Max no porão é um segredo que pesa sobre todos, especialmente sobre Hans, que vive em constante estado de alerta. Mesmo assim, ele não se arrepende da decisão de acolher o jovem judeu. Para ele, cumprir sua promessa é uma questão de honra e humanidade. Esse capítulo é um dos mais emocionantes da obra, porque introduz a amizade entre Liesel e Max, dois personagens marcados pela perda, mas unidos pela esperança. A presença de Max transforma a vida de Liesel, mostrando que, mesmo em tempos de guerra, é possível encontrar beleza, afeto e resistência nas palavras. A morte, como sempre, observa tudo com um misto de ternura e pressentimento, ciente de que essa amizade terá um papel crucial nos desdobramentos da história. Capítulo 8.
A presença de Max van den Boer na casa dos Uberman continua sendo um segredo cuidadosamente guardado. O porão se transforma em seu refúgio, mas também em sua prisão. Rosa e Hans fazem de tudo para manter a rotina normal, enquanto Liesel se torna cada vez mais próxima de Max. A amizade entre os dois se aprofunda, marcada por silêncio, palavras e gestos de solidariedade. Max começa a recuperar a saúde, e com isso, sua criatividade também floresce. Ele decide presentear Liesel com um livro feito à mão, chamado O Observador do Tempo. Para isso, ele pinta as páginas de um exemplar de Mein Kampf e escreve por cima, criando uma nova história, cheia de metáforas e desenhos. O livro é uma forma de agradecer a Liesel por sua companhia e por lhe trazer esperança em meio à escuridão. A narrativa mostra como os livros se tornam instrumentos de resistência. Enquanto o mundo lá fora é dominado pelo medo e pela censura, dentro da casa dos Uberman, as palavras ganham vida e oferecem abrigo. Liesel lê para Max, e ele escreve para ela. Essa troca silenciosa é uma forma de manter a humanidade viva, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O capítulo também revela mais sobre o passado de Max. Ele conta a Liesel sobre sua infância, sua família e sua fuga. A dor de ser perseguido por causa de sua origem é profunda, mas Max tenta manter a esperança. Ele treina boxe no porão, como forma de manter o corpo e a mente ativos. Liesel observa com admiração, percebendo que, apesar de tudo, Max ainda luta, não apenas contra o regime, mas contra o apagamento de sua identidade. Enquanto isso, a guerra se intensifica. Os bombardeios se tornam mais frequentes, e a cidade entra em estado de alerta. Os vizinhos começam a construir abrigos improvisados, e o medo se instala de vez. A presença de Max se torna ainda mais arriscada, mas os Uberman não cogitam entregá-lo. A coragem silenciosa da família é um dos pilares da narrativa, mostrando que a resistência pode existir mesmo nos gestos mais simples. Esse capítulo aprofunda a relação entre Liesel e Max, revelando como a amizade pode florescer mesmo em meio à dor. O livro feito por Max é um símbolo poderoso de criação em tempos de destruição. A morte, como narradora, observa com respeito e melancolia, ciente de que essa conexão será uma das mais belas, e também uma das mais dolorosas, da história. Resumo do livro A Menina que Roubava Livros. No 9º capítulo, a tensão em München aumenta à medida que a guerra se intensifica. Os bombardeios se tornam mais frequentes, e os moradores da Rua Imel vivem em constante estado de alerta. A cidade começa a organizar simulados de evacuação e abrigo, e os porões das casas passam a ser usados como refúgios improvisados. Para os Uberman, isso representa um risco duplo. Além do medo da guerra, há o perigo de Max ser descoberto. Max continua escondido no porão, mas sua saúde começa a se deteriorar. O frio, a falta de luz e o isolamento cobram seu preço. Liesel se preocupa com ele e tenta animá-lo com palavras, histórias e pequenos gestos de carinho. Ela lê para ele com frequência, e essa rotina se torna um ritual de sobrevivência emocional para ambos. As palavras funcionam como escudo contra o medo e a dor. Durante um dos simulados de bombardeio, os vizinhos da Rua Imel se reúnem no porão dos Uberman. Isso obriga Max a se esconder ainda mais profundamente, em um canto escuro e apertado. O risco de ser descoberto é real, e Hans vive em constante tensão. Mesmo assim, ele não cogita entregar Max. A coragem silenciosa da família é um dos pilares da narrativa, mostrando que a resistência pode existir mesmo nos gestos mais simples. Liesel começa a escrever suas próprias histórias, inspirada por Max e pelos livros que leu. Ela usa o porão como espaço de criação, rabiscando ideias, frases e memórias. A escrita se torna uma forma de expressão, uma maneira de dar sentido ao caos ao seu redor. Max, mesmo debilitado, incentiva Liesel, reconhecendo nela uma força que transcende a idade e as circunstâncias. O capítulo também mostra o impacto da guerra na vida cotidiana. Os alimentos estão cada vez mais escassos, e Rosa precisa fazer malabarismos para alimentar a família. Rude e Liesel continuam suas pequenas aventuras, roubando frutas e explorando os arredores, mas agora com um ar mais sombrio. A infância começa a perder espaço para a realidade dura da guerra.
Esse capítulo mostra como a guerra afeta não apenas o físico, mas também o emocional dos personagens. Max, Liesel, Hans, Rosa, todos vivem sob pressão constante, mas encontram formas de resistir. A leitura, a escrita, a amizade e os gestos de solidariedade são as armas que usam contra o medo. A morte, como narradora, observa com respeito e melancolia, ciente de que cada momento de ternura é precioso em tempos tão sombrios. Capítulo 10. A tensão da guerra se intensifica, e a vida em Moshin se torna cada vez mais difícil. Os bombardeios são mais frequentes, e a população vive em constante estado de alerta. A rua Imel, antes um refúgio de certa normalidade, agora é atravessada pelo medo. As sirenes soam com mais frequência, e os moradores correm para os abrigos subterrâneos, onde esperam em silêncio, torcendo para que suas casas ainda estejam de pé ao saírem. Para Liesel, esses momentos de espera se tornam oportunidades para compartilhar histórias. Ela começa a ler em voz alta para os vizinhos no abrigo, usando os livros que têm como forma de acalmar os ânimos e distrair as crianças. A leitura se transforma em um ato de resistência emocional, uma maneira de manter a esperança viva mesmo quando tudo parece desmoronar. As palavras de Liesel ganham força, e ela passa a ser vista como uma espécie de guardiã da calma em meio ao caos. Enquanto isso, Max continua escondido no porão, cada vez mais debilitado. O frio e a falta de luz o enfraquecem, e ele acaba adoecendo gravemente. Rosa e Hans fazem o possível para cuidar dele, mas a situação é crítica. Liesel, desesperada, passa a ler para Max todos os dias, mesmo quando ele está inconsciente. Ela acredita que as palavras podem alcançá-lo, que sua voz pode mantê-lo vivo. Essa dedicação revela o quanto ela se importa com ele, não apenas como hóspede secreto, mas como amigo e parte da família. O capítulo também mostra o impacto da guerra sobre Rude. Ele começa a perceber com mais clareza as injustiças do regime nazista. Seu talento como atleta chama a atenção das autoridades, que querem recrutá-lo para uma escola especial da elite nazista. Os pais de Rude recusam, e como consequência, seu pai é convocado para o exército. Essa decisão marca profundamente Rude, que passa a carregar um sentimento de revolta e impotência diante do sistema. A amizade entre Liesel e Rude se fortalece ainda mais. Eles compartilham não apenas aventuras, mas também dores e frustrações. Rude continua pedindo um beijo, e Liesel continua negando, mas agora com um sorriso mais triste. Ambos sabem que estão crescendo em um mundo que não permite inocência por muito tempo. Esse capítulo mostra como a guerra começa a invadir todos os aspectos da vida dos personagens. A leitura, que antes era um refúgio pessoal, agora se torna um ato coletivo de resistência. Liesel emerge como uma figura de força e esperança, mesmo sendo apenas uma menina. A morte, como narradora, observa com admiração e pesar, ciente de que cada palavra lida por Liesel é uma tentativa de manter a humanidade viva em meio à destruição. Capítulo 11. No 11º capítulo, a narrativa mergulha ainda mais na tensão provocada pela guerra e pela presença de Max Vandenburg na casa dos Uberman. A saúde de Max continua frágil, e sua permanência no porão se torna cada vez mais arriscada. A família vive em constante estado de alerta, temendo que qualquer inspeção ou denúncia possa revelar o segredo que escondem. Liesel, por sua vez, continua a visitar a biblioteca de Ilsa Hermann, mesmo após o rompimento entre Rosa e a esposa do prefeito. Ela entra escondida pela janela e passa horas lendo, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro. A leitura se torna uma fuga, uma forma de manter a esperança viva. Liesel começa a roubar livros com mais frequência, não por maldade, mas por necessidade emocional. Cada obra representa um pedaço de liberdade em meio à opressão. A relação entre Liesel e Ilsa, embora silenciosa, continua. Ilsa deixa bilhetes e livros à vista, como se quisesse incentivar os furtos. Ela entende que Liesel precisa daquelas histórias, e sua forma de ajudar é permitir que a menina leve o que quiser. Essa cumplicidade discreta entre as duas mulheres mostra que, mesmo em tempos de censura, há quem escolha compartilhar conhecimento em vez de escondê-lo. Enquanto isso, Rude enfrenta seus próprios desafios. A pressão do regime sobre sua família aumenta,
e ele começa a perceber que sua vida está sendo moldada por forças que não pode controlar. A revolta cresce dentro dele, e sua amizade com Liesel se torna ainda mais importante. Juntos, eles enfrentam o mundo, roubando comida, correndo pelas ruas e sonhando com um futuro diferente. Max, debilitado, decide escrever outro livro para Liesel, A Árvore das Palavras. Nele, ele cria uma metáfora sobre como as palavras podem ser sementes que crescem em meio ao concreto da guerra. O livro é uma declaração de amor à linguagem, à imaginação e à amizade. Liesel recebe a obra com emoção, entendendo que, mesmo escondido e doente, Max continua lutando com aquilo que tem, suas ideias. O capítulo também mostra como Hans começa a ser vigiado pelas autoridades. Sua recusa em se filiar ao partido nazista e sua ajuda a um judeu o tornam suspeito. Ele tenta manter a discrição, mas sabe que está na mira. A tensão cresce, e a sensação de perigo iminente se instala na casa dos Huberman. Esse capítulo mostra como os personagens resistem à opressão por meio da leitura, da escrita e da solidariedade. Liesel, Max, Woody, Hans e Usa. Todos encontram formas de manter sua humanidade viva, mesmo quando o mundo ao redor tenta apagá-la. A morte, como narradora, observa com respeito e tristeza, ciente de que cada gesto de bondade é uma luz em meio à escuridão. Resumo do livro A Menina que Roubava Livros, capítulo 12. A guerra se aproxima ainda mais da vida dos moradores da rua Emel. Os bombardeios se tornam parte da rotina, e os simulados de emergência se intensificam. A tensão é constante, e o medo se instala de forma silenciosa, corroendo o cotidiano da cidade. Liesel, agora mais madura, começa a entender com mais profundidade os horrores que cercam sua realidade. Max continua escondido no porão, mas sua saúde melhora lentamente. Mesmo assim, ele permanece frágil, e o confinamento o afeta emocionalmente. Para manter a mente ativa, ele escreve e desenha, criando histórias que misturam fantasia e realidade. Uma delas, O Sacudidor de Palavras, é dedicada a Liesel. Nela, Max imagina um mundo onde as palavras são armas poderosas, capazes de derrotar monstros e ditadores. A história é uma metáfora clara sobre o poder da linguagem como forma de resistência. Liesel, tocada pelo presente, passa a valorizar ainda mais os livros e a escrita. Ela continua visitando a biblioteca de Ilsa Hermann, agora com mais confiança. Mesmo sem dizer uma palavra, as duas compartilham um entendimento silencioso. Ilsa deixa livros à vista, como se soubesse que Liesel virá buscá-los. Essa relação, construída na ausência de palavras faladas, é uma das mais delicadas da narrativa. Enquanto isso, Hans comete um ato de compaixão que mudará o destino de todos. Durante uma marcha de prisioneiros judeus pelas ruas de München, ele oferece um pedaço de pão a um homem faminto. O gesto, embora simples, é visto como traição pelas autoridades. Hans é espancado por um soldado nazista diante de todos, e o prisioneiro é brutalmente punido. Esse momento marca uma virada na história. Hans sabe que, ao agir com humanidade, colocou sua família em risco. Temendo represálias, Hans e Rosa decidem que Max precisa deixar a casa imediatamente. A despedida entre Liesel e Max é dolorosa. Eles não sabem se voltarão a se ver. Max parte durante a madrugada, levando consigo apenas suas histórias e a gratidão por tudo o que viveu com os Huberman. Liesel sente um vazio profundo, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Esse capítulo mostra como pequenos gestos de bondade podem ter consequências devastadoras em tempos de tirania. Hans, ao oferecer pão, reafirma sua humanidade, mas também atrai a fúria do regime. Max, ao partir, leva consigo não apenas sua vida, mas também a esperança que representava para Liesel. A morte, como narradora, observa com pesar, ciente de que os laços mais profundos muitas vezes nascem da dor, e que, em tempos de guerra, até o amor precisa se esconder. Capítulo 13. A ausência de Max deixa um vazio profundo na casa dos Huberman. Liesel sente sua falta todos os dias, e o porão, antes cheio de palavras e desenhos, agora parece silencioso e frio. Ela continua escrevendo e lendo, tentando manter viva a memória do amigo que partiu. A guerra continua avançando,
e o medo se torna parte do cotidiano. Hans, após o incidente com o prisioneiro judeu, é convocado para servir no exército. A partida de Hans é um golpe duro para Liesel e Rosa. Ele era o alicerce emocional da casa, e sua ausência deixa todos mais vulneráveis. Rosa, apesar de sua dureza habitual, mostra sinais de fragilidade. Ela abraça o acordeão de Hans, como se fosse uma extensão dele, tocando em silêncio durante as noites. Liesel observa tudo com tristeza, percebendo que até os mais fortes podem se quebrar. Enquanto Hans está fora, Liesel continua sua rotina de leitura e escrita. Ela visita a biblioteca de Ilsa Hermann com frequência, e a relação entre as duas se torna mais próxima. Ilsa começa a deixar bilhetes e livros especialmente escolhidos para Liesel, como se quisesse guiá-la por meio das histórias. Liesel, por sua vez, escreve um livro próprio, contando sua vida, suas perdas, seus medos e suas descobertas. O porão volta a ser um espaço de criação, mesmo sem Max. Rudy também enfrenta mudanças. A guerra o afeta de forma silenciosa, e ele começa a se tornar mais introspectivo. A amizade com Liesel permanece forte, mas há uma melancolia crescente em seus gestos. Ele continua pedindo um beijo, e Liesel continua negando, mas agora com um olhar mais triste. Ambos sabem que estão crescendo em um mundo que não permite inocência por muito tempo. O capítulo também mostra como a cidade de Moshin se transforma. Os bombardeios se intensificam, e os abrigos se tornam parte da rotina. A rua Imel, antes cheia de vida, agora vive sob a sombra da destruição. Liesel continua lendo para os vizinhos durante os ataques, e suas palavras se tornam um bálsamo para todos. Ela é vista como uma luz em meio à escuridão, uma menina que, com livros, consegue acalmar até os corações mais aflitos. Esse capítulo é essencial porque mostra como os personagens lidam com a ausência, a dor e a incerteza. Hans, Max, a infância, tudo parece estar se dissolvendo diante da guerra. Mas Liesel continua resistindo, escrevendo, lendo e compartilhando histórias. A morte, como narradora, observa com respeito e pesar, ciente de que cada palavra escrita por Liesel é uma tentativa de preservar a memória, a esperança e a humanidade em tempos de destruição. Capítulo 14. A guerra atinge um novo nível de destruição, e Moshin começa a sentir os efeitos mais cruéis do conflito. Os bombardeios se tornam mais intensos, e a rua Imel vive sob constante ameaça. As sirenes soam com frequência, e os moradores correm para os abrigos subterrâneos, onde esperam em silêncio, torcendo para que suas casas ainda estejam de pé ao saírem. Liesel continua sendo uma presença reconfortante durante esses momentos. Ela lê para os vizinhos no abrigo, usando os livros como forma de acalmar os ânimos e distrair as crianças. Suas palavras ganham força, e ela passa a ser vista como uma espécie de guardiã da esperança. Mesmo em meio ao medo, Liesel consegue criar um espaço de paz com suas histórias. Hans retorna do serviço militar, mas não é mais o mesmo. A guerra o transformou, e ele carrega nos olhos a dor de tudo o que viu. Rosa o recebe com um misto de alívio e tristeza, e Liesel sente que, apesar da presença física, algo se perdeu. O acordeão volta a ser tocado, mas agora com um tom mais melancólico. A música, antissímbolo de alegria, agora soa como lamento. A ausência de Max continua a pesar sobre Liesel. Ela pensa nele constantemente, se pergunta onde está, se está vivo. O porão, antes cheio de vida, agora parece vazio. Liesel escreve sobre ele, sobre suas histórias, sobre os momentos que compartilharam. A escrita se torna uma forma de manter Max presente, de preservar sua memória. Rudy também enfrenta mudanças. A guerra o afeta de forma silenciosa, e ele começa a se tornar mais introspectivo. A amizade com Liesel permanece forte, mas há uma melancolia crescente em seus gestos. Ele continua pedindo um beijo, e Liesel continua negando, mas agora com um olhar mais triste. Ambos sabem que estão crescendo em um mundo que não permite inocência por muito tempo. O capítulo também mostra como a cidade de Moshin se transforma. Os bombardeios deixam marcas visíveis, e a população vive em estado de alerta. A rua Imel, antes cheia de vida, agora vive sob a sombra da destruição. Liesel continua lendo para os vizinhos durante os ataques,
e suas palavras se tornam um bálsamo para todos. Ela é vista como uma luz em meio à escuridão, uma menina que, com livros, consegue acalmar até os corações mais aflitos. Esse capítulo é essencial porque mostra como os personagens lidam com a dor, a ausência e a incerteza. Hans, Max, a infância, tudo parece estar se dissolvendo diante da guerra. Mas Liesel continua resistindo, escrevendo, lendo e compartilhando histórias. A morte, como narradora, observa com respeito e pesar, ciente de que cada palavra escrita por Liesel é uma tentativa de preservar a memória, a esperança e a humanidade em tempos de destruição. Capítulo 15. A história se aproxima de seu clímax, e a tensão paira sobre a rua Emel como uma nuvem prestes a desabar. A guerra já não é mais uma ameaça distante, ela está presente em cada esquina, em cada sirene, em cada ausência. Liesel continua escrevendo sua história no porão, registrando tudo o que viveu, tudo o que perdeu, tudo o que ainda tenta preservar com palavras. A amizade com Rudy atinge seu ponto mais sensível. Ele continua sendo seu companheiro inseparável, mas agora há um silêncio entre eles que diz mais do que qualquer conversa. Rudy está mais sério, mais maduro, e Liesel sente que há algo que precisa ser dito, mas ainda não encontra coragem. O beijo que ele tanto pediu ainda não aconteceu, e o tempo parece estar se esgotando. Em meio à rotina de medo e resistência, Liesel encontra forças para continuar lendo para os vizinhos durante os bombardeios. Suas palavras se tornaram um ritual de sobrevivência coletiva. No abrigo, ela transforma o terror em silêncio atento, e o desespero em esperança. As crianças a escutam como se ela fosse uma contadora de histórias de outro mundo, e até os adultos se rendem à sua voz. A morte, como narradora, antecipa o que está por vir. Ela revela que algo terrível acontecerá na rua Emel, e que muitos dos rostos que Liesel ama não sobreviverão. Essa antecipação cria uma tensão emocional intensa, pois o leitor já sabe que a tragédia é inevitável, mas ainda assim se apega à esperança de que algo possa mudar. E então, numa noite aparentemente comum, as sirenes não tocam. Um bombardeio atinge Moshin de surpresa, e a rua Emel é destruída. Liesel, por acaso, está no porão escrevendo quando tudo acontece. Ela sobrevive, mas ao sair dos escombros, encontra a morte espalhada por todos os lados. Hans, Rosa, Rudy, os vizinhos, todos se foram. A dor é indescritível, e Liesel, em choque, caminha entre os destroços com o manuscrito nas mãos, o livro que ela mesma escreveu, agora coberto de poeira e lágrimas. O momento mais devastador é quando ela encontra o corpo de Rudy. Ela se ajoelha ao lado dele, segura sua mão, finalmente, dá o beijo que ele tanto esperou. Mas é tarde demais. O gesto, embora tardio, é carregado de amor, de despedida e de arrependimento. É o ponto mais doloroso da narrativa, o instante em que Liesel perde tudo, menos as palavras. A morte recolhe o manuscrito de Liesel e o guarda consigo, tocada pela força daquela menina que, mesmo diante da destruição total, continuou escrevendo. Esse capítulo é o ápice emocional do livro, o momento em que a guerra mostra sua face mais cruel. Mas também é a prova de que, mesmo em meio à escuridão, a linguagem pode ser uma forma de luz. Liesel sobrevive, mas carrega consigo as cicatrizes da perda. A morte, ao encerrar o capítulo, deixa claro que jamais esqueceu aquela menina que roubava livros, não por causa dos livros em si, mas por tudo o que ela representava: coragem, compaixão e a crença de que as palavras podem salvar. A menina que roubava livros é uma obra profundamente comovente que nos convida a enxergar a Segunda Guerra Mundial por uma perspectiva única: a de uma criança que descobre o poder das palavras em meio à destruição. Narrado pela própria morte, o livro de Marcus Zusak nos conduz por uma jornada de perdas, descobertas e resistências silenciosas. Liesel Meminger é uma personagem inesquecível. Sua trajetória, marcada pela dor da separação, pela fome, pela guerra e pela morte, é também uma história de crescimento, coragem e amor. Ao lado de Hans e Rosa Obermann, ela encontra uma nova família. Com Max van de Boer, descobre a força da amizade e da empatia. E com Rudy Steiner, vive a beleza e a tristeza de uma infância interrompida. O livro mostra como, mesmo em tempos de horror,
É possível encontrar beleza nos pequenos gestos, um acordeão tocado à noite, um livro lido no abrigo, um pedaço de pão oferecido a um prisioneiro, uma história escrita à mão para manter a esperança viva. As palavras, que podem ser usadas para o ódio e a opressão, também podem curar, unir e salvar. A narrativa de Zuzak é poética, sensível e poderosa. A escolha da morte como narradora dá ao livro uma dimensão filosófica e emocional única. Ela observa os humanos com curiosidade, tristeza, por vezes, admiração. E é justamente por meio desse olhar que compreendemos a profundidade da experiência humana em tempos de guerra. A Menina que Roubava Livros é mais do que um romance histórico. É uma homenagem à literatura, à memória e à capacidade humana de resistir mesmo quando tudo parece perdido. É um lembrete de que, enquanto houver alguém disposto a contar histórias, a humanidade ainda terá uma chance. Se você se emocionou com este resumo, não pare por aqui. Leia o livro inteiro para mergulhar de verdade na beleza e na dor dessa história inesquecível. E se quiser adquirir o livro físico, clique no link que está na descrição.